O que significa ser cristão? É muito comum nós ouvirmos hoje pessoas falando: eu sou cristão, eu não sou cristão, ele é cristão. Mas, biblicamente falando, o que isso significa? Quem Deus reconhece como cristão? Quem Jesus reconhece como cristão? Nesse vídeo nós vamos falar, vou mencionar 3 passagens e vou explicar alguns pontos que resumidamente você vai entender com clareza, biblicamente, o que isso significa ser cristão. E se de fato você é. Porque, infelizmente, muitas igrejas, muitas, não é muita, é muita mesmo, não são mais igrejas, são qualquer coisa, menos igreja. E tem muitos pregadores, mas é muito, eu fico assim olhando, Jesus do céu. Cada vez mais está difícil você conhecer e entender a verdade, porque os pregadores do falso evangelho se multiplicam, parece que é por dia agora. Então, até incentivo a você, se você não é inscrito nesse canal, aqui a gente lê cada livro do Novo Testamento, sem influência religiosa, só as Escrituras, para ver o que realmente lá está escrito, para que você aprenda a fé que é bíblica e como vivê-la. Enquanto dou dicas de como você ler e entender a Bíblia, para você mesmo, por você, sentar, ler e analisar o que está lá. Mas enfim, vamos analisar algumas passagens sobre o significado de ser cristão. E até chegar lá, o que significa ser cristão, precisamos entender algumas coisas. O passo a passo. É um resumo, mas você vai entender a plenitude desse sentido. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. A primeira passagem que eu quero ler com você é Mateus capítulo 11, onde Jesus faz um convite e dá algumas orientações, e são os passos, as orientações para alguém se tornar cristão. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, diz bem assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Quem está falando aqui é Jesus. E o que Jesus está dizendo? Venham a mim. Se você quiser ser um cristão, o primeiro passo que você tem que tomar é ir a Cristo. Uma religião não vai fazer de você cristão. O homem não vai fazer de você cristão. Você tem que aprender a ir até Jesus. Hoje, nós podemos encontrar Jesus nas Escrituras Sagradas, especificamente no Novo Testamento. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, fala sobre Jesus, fala do ensino de Jesus. Então, se você quiser ir a Jesus hoje, o primeiro passo é o conhecimento sobre ele revelado nas Escrituras. Reserva um tempo na sua vida. Prioriza isso. A gente tem tempo para tudo. Quando a gente quer, cancela o que for preciso e prioriza o que a gente está querendo nesse momento. Então, queira ir até Jesus. Reserva 30, 40 minutos do seu tempo. Senta esse quadril aí na cadeira e leia a Bíblia. Não confia 100% em mim. Não confia 100% em professor nenhum, em pregador nenhum. Nada substitui a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Quer conhecer o Jesus puro e verdadeiro? Bíblia, leitura, consagração aqui, nas Escrituras Sagradas. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Primeiro passo, você tem que ir a Jesus. Infelizmente não dá mais para confiar. Eu vou a Jesus, aí vou aonde? A igreja. Porque nem toda a igreja é de Jesus. Não é, gente. Eu tenho que falar isso claramente. Não é. As igrejas estão disfarçadas de igrejas, mas são instituições do inimigo. Para mentir, enganar, seduzir, fazer você amar o mundo achando que está caminhando para o céu. Então, primeiro passo, vamos a Jesus. E a forma mais segura é as Escrituras. Ok? Olha o versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Por partes. Tome sobre vocês o meu jugo.
O jugo era aquela coisa que colocava no boi, assim, e amarrava um boi no outro, e no outro, para duplicar, triplicar a força, para que eles pudessem arrastar aquela ferramenta de madeira e ferro para arar a terra. Então o jugo era algo que prendia um boi no outro, andarem juntos. Por isso que Paulo fala, não andem jugos desiguais. Por quê? O cristão tem uma altura, o não cristão tem outra altura. Isso é um jugo desigual. Um boi maior que outro não vai dar certo o trabalho, o negócio e por aí vai. Ok? Porém, isso é ao pé da letra. Jugo significa essa ferramenta de trabalho agrícola, mas ela tem uma conotação, ela tem um significado. Na época de Jesus, existia um ditado dizendo, tomai sobre vós o jugo do seu mestre, porque jugo significa também, figurativamente, as regras, as leis, a forma de interpretação da lei de um rabi, de um mestre. Então, o que Jesus quer dizer aqui são duas coisas. Olha, toma sobre vocês a minha visão de mundo, toma sobre vocês a forma como eu interpreto Deus, a lei de Deus, toma sobre vocês a minha lei, a minha regra, meu padrão. Em outras palavras também, Jesus está dizendo, olha, se prenda ao meu lado, tome sobre vocês o meu jugo, se prenda ao meu lado, deixe eu ficar do seu lado para ensinar você, para dizer a você como é que você vive. Vamos andar juntos, vamos resolver os problemas juntos, vamos viver essa vida juntos. Agora você vai fazer da minha maneira. Isso é tomar o jugo de Jesus. Eu vou estar ao lado de Jesus, eu vou andar com Jesus, mas para fazer o que Jesus faz, para fazer o que ele ordena. Essa é a ideia de jugo. Ao pé da letra, era aquela peçazinha que juntava um boi com outro para que ambos fizessem o mesmo trabalho. Ilustrativamente, significa dizer eu andar ao lado de Jesus enquanto ele dita as regras de como eu vivo, de como eu devo proceder. Ok? Eu vou a Jesus e me grudo nele. Tomo o mesmo jugo dele, tomo o jugo dele, tá? Entendeu? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Comenta aqui o que é que você está achando, se você já ouviu falar sobre isso alguma vez. Toma sobre vocês o meu jugo, e olha o que ele diz, ó. E aprendam de mim. Para você ser um cristão, o primeiro passo é você ir a Cristo. O segundo passo é você andar com Cristo, lado a lado. O terceiro passo é você aprender com Cristo. Então veja que o ensino, o aprendizado está ligado a isso. E como é que eu vou aprender de Jesus? Como eu já mencionei, o Novo Testamento é a revelação do que precisamos saber sobre quem é Jesus e o que ele ensinou. Então, eu posso ir a Jesus hoje como? Lendo o Novo Testamento. Eu posso aprender a obedecer a Jesus como? Seguindo as regras do Novo Testamento. Eu posso aprender de Jesus hoje como? Lendo e entendendo o que diz cada livro do Novo Testamento. E olha que coisa legal. É justamente isso que eu ensino aqui no canal. Vai na playlist eu estou separando por temas. Aqui já tem o Evangelho de João, 1 Pedro, Tiago, e vou gravando muito mais outros livros. No momento, estamos estudando o Evangelho de Marcos. Aí você vai lendo junto comigo e eu vou explicando para você cada palavra importante, o texto em seu contexto, como ler para entender, só as Escrituras. Vai te ajudar bastante. Continuando aqui, ó. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. A consequência de quem se torna cristão é a eternidade, é a paz de espírito, descanso nas suas almas. Essa vida sufoca, essa vida estressa, essa vida nos desvia de Deus. Então, enquanto vivemos aqui mal interiormente, após a morte ainda recebemos a condenação. Olha que coisa complicada. Mas quando a gente decide ir até Jesus, aprender de Jesus, andar com Jesus,
ele alivia a nossa vida e salva a nossa alma. Ok? Vocês vão encontrar descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, jugo, fardo tem a ver com trabalho, obrigação. Em outras palavras, leis, regras. Jesus tem mandamento sim, Jesus tem regra sim, Jesus tem lei sim, só que é suave, é leve. Se para você ser cristão é uma coisa penosa, provavelmente você está seguindo um evangelho mal interpretado, um evangelho de alguma religião humana. Porque quando entendemos o que o evangelho realmente diz, a gente vê que é uma coisa simples, fácil de se viver. Porque o pior, Jesus já fez, que foi morrer na cruz por nós. Agora, por gratidão, a gente o serve. Gente, essa é a primeira passagem que eu quero ler com você e meditar para você entender. O primeiro passo para se tornar um cristão é você conhecer Cristo, é você ir a Cristo, aprender dele, obedecer a ele, andar ao lado dele. Não ao homem, não exalte o homem, não confie no homem, não confie em igreja. Não, eu não estou dizendo para você abandonar a igreja, tá? Já até porque a segunda passagem vai falar da igreja. Agora, quando eu falo para você não confiar em igreja, é porque tem muita igreja desviada, tá? Eu sei que seu pastor é maravilhoso, eu sei que a sua igreja é incrível, tem muito evento legal, tem muita gente boa, mas nós estamos falando de salvação de almas e não de clube social, tá? Então, se a igreja não é bíblica, não é igreja. Simples assim. Não vale a pena perder sua alma por causa de amizades mundanas, infelizmente. Olha Mateus capítulo 16. O que é que vai dizer lá, ó? Mateus capítulo 16. Qual o próximo passo para se tornar cristão? Veja só. Aqui é um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Nesse diálogo, Jesus pergunta: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Aí uns dizem Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Então Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Aqui é Jesus falando. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não vou explicar todo o versículo. Quem é a pedra? É Pedro, é Jesus. Em outro vídeo eu explico isso. Eu quero que você entenda essa fala de Jesus. Edificarei a minha igreja. O verbo edificarei está no passado, presente ou futuro. Edificarei está no futuro. Significa dizer que a igreja ainda ia ser edificada. Outra pergunta: quem é que vai edificar a igreja? No caso aqui, quando você lê o assunto, lembra do bloco de raciocínio, onde o assunto começa, onde termina? Quando você vai no início do diálogo, sabemos que quem está falando aqui é Jesus. Logo, o edificador, o construtor da igreja é Jesus. Outra coisa, o pronome possessivo aqui: edificarei a minha igreja. Olha o pronome possessivo, minha. A quem se refere essa minha? A Jesus. E o que é de Jesus? A igreja. Ou seja, a igreja, quem vai edificar é Jesus, e ela pertence a ele mesmo. Em outras palavras, sabe o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu vou edificar a minha igreja. Haverão outras que não são minhas. Em outras palavras, Jesus está deixando bem claro. Veja que Jesus não disse: edificarei a igreja, como se todas as igrejas pertencessem a ele. Infelizmente não. Ele deixa bem claro: edificarei a minha. Quem quiser que faça a sua, mas eu vou edificar a minha, tá? Por isso que a gente precisa o quê? Ler o Novo Testamento, ver o que Jesus ensinou, o que Jesus mandou, porque a igreja de Jesus é aquela que vai a Jesus, aprende de Jesus, imita Jesus e obedece ao que ele ordena. Essa é a igreja de Jesus. É uma igreja bíblica, tá? Então esse é o primeiro ponto para entendermos. O cristão faz parte da igreja de Cristo.
O cristão é o quê? É aquela pessoa que vai a Jesus, aprende de Jesus, obedece a Jesus e imita Jesus. E ele se junta com um grupo de pessoas que faz o mesmo. Outro ponto sobre igreja. O nome igreja, isso aqui é uma tradução do grego, eclesia, sei lá a pronúncia, mas o significado, olha que coisa interessante. Essa palavra eclesia, no seu original, quando surgiu, tinha como ideia o seguinte. As cidades gregas tinham o costume de fazer o seguinte. Os líderes das comunidades saíam pelas ruas e chamavam os cidadãos para saírem da cidade, ir para um monte, ir para um lugar fora da cidade, ir para um lugar reservado, chamando as pessoas mais velhas, tanto homens como mulheres, chamando para fora da cidade. Esses líderes de comunidade saíam na rua bem assim, vamos para fora da cidade, vamos para fora da cidade. Sabe o que é que eles gritavam? Eclesia, eclesia, porque o nome eclesia significa chamados para fora. Chamados para fora, porque eles eram chamados para sair da cidade, os homens e as mulheres mais velhas, os mais influentes, para irem para fora da cidade, para um monte, para algum deserto, alguma região assim, área aberta, e reuniam-se ali. Esses eram os chamados para fora. Eclesia significa isso, chamados para fora. E por que isso acontecia? Eles eram chamados para fora da cidade, se reunir no local para discutir os problemas da cidade. Olha, nós temos problema com alimentação, nós temos problema com trabalho, nós temos problema com saúde, nós temos problema com a política, nós temos problema com a educação. Então, esse termo eclesia era assim. Os cidadãos, os líderes da comunidade saem nas ruas, hoje vai ter igreja, vamos lá gente, hoje vai ter igreja. Aí eles saíam da cidade e se reuniam fora dela para discutir sobre as soluções dos problemas da cidade. Jesus pegou esse termo para dizer, edificarei a minha eclesia, edificarei a minha igreja. Joatos, o que significa? Igreja significa as pessoas convertidas a Jesus, saindo da cidade para se reunir em um local específico para discutir os problemas do mundo. O cristão não é para se isolar do mundo. Eles se reúnem para avaliar os problemas do mundo. Olha, a política está atacando nossa fé, a política está atacando a igreja, qual vai ser nosso posicionamento? Olha, está surgindo ideologias contra as verdades bíblicas, está surgindo ideologia para destruir família, para destruir casamento, para destruir os filhos. E qual vai ser a posição da igreja? É esse o significado de igreja, gente. É a gente ser chamado para fora, para se reunir e discutir o que Jesus fala sobre o homem, o que Jesus fala sobre a mulher, o que Jesus fala sobre o casamento, criação de filhos, santidade, amor, fé, batismo, entendeu? Igreja de Jesus são aquelas pessoas que saem da cidade para poder estudarem, aprenderem, discutirem como viver a vontade de Jesus nessa sociedade. É esse o propósito da igreja. A gente aprender o que Jesus quer de nós e não a gente se moldar aos padrões desse mundo. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:1, não vos conformeis com o padrão deste século, mas deixai-vos transformar pela renovação da sua mente. Como é que você vai renovar sua mente? Nas reuniões da igreja. As aulas e pregações é para nos ajudar a enxergar, olha, o mundo é assim, mas nós não somos. O mundo quer criar ideias, nós não vamos criar, vamos ficar com o que Jesus ensina em sua palavra. É isso que significa ser igreja. A igreja não é para se moldar aos padrões do mundo. A igreja é para resistir ao que o mundo impõe a ela. O cristão é isso. É aquela pessoa que se reúne com outros cristãos para aprender sobre a sua fé, se fortalecer na sua fé e não se deixar convencer pelas seduções da modernidade, da moda da vez e tudo mais. Essa é a segunda passagem que eu quero trazer para você. Na primeira nós vimos
Para ser cristão, você precisa conhecer Jesus, ir até Ele, aprender dele, obedecer a Ele, andar com Ele. Depois você vai se juntar com outras pessoas que têm esse mesmo propósito. É o que Jesus chamou de igreja. Igreja é assembleia, reunião de pessoas. Aquelas pessoas que saem do mundo para poder estudar e aprender a vontade de Jesus e viver essa vontade de Jesus nesse mundo. Mesmo que o mundo diga uma coisa, nós vamos viver aquilo que Jesus disse. A política pode mudar, as leis podem mudar, mas a gente vai preferir ser processado, preso e morto. Que foi justamente o que aconteceu com os cristãos do primeiro século e até hoje acontece em países comunistas, socialistas, totalitários, que temos até hoje. Cristãos morrem todos os dias. Cristãos são torturados todos os dias. Cristãos são presos todos os dias até hoje. Porque eles entenderam que ser cristão é seguir e obedecer apenas a Cristo. Custe o que custar. E é assim que vamos encontrar descanso nas nossas almas. Porque vamos receber essa promessa de Jesus. E a última passagem que eu quero ler para você é em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 11, a partir do versículo 26, diz bem assim, olha. Atos 11, 26, diz assim. E, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. A parte do versículo que eu quero é essa. Aqui está narrando as viagens de Paulo e Barnabé, né? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. É aqui que aparece a primeira vez a palavra cristão. E o que isso significa? Quando a fé em Jesus começou, quem adotava essa fé era chamado de discípulos de Cristo. Aqueles que seguem o caminho, aqueles que seguem o nome, aqueles que seguem a verdade. Os discípulos. Com o passar do tempo, as pessoas observando os discípulos de Jesus começaram a chamar eles de cristãos. Por quê? O nome cristão é uma palavra que você precisa entender, não interpretar. O nome cristão tem como ideia réplica, uma réplica. Não tem aqueles carros que são réplicas de um original? Não é o original, mas parece demais. Carro, flor, casa, qualquer réplica. A réplica não é o verdadeiro, mas é muito idêntico. Essa é a ideia de ser cristão. Cristãozinho. Entende? É um Jesusinho. É uma imitação de Jesus. Tá? Ou seja, os discípulos de Jesus são aquelas pessoas que foram a Cristo, aprenderam de Cristo, imitaram a Cristo, seguiram a Cristo, andando lado a lado com Ele, de tal maneira que as pessoas do mundo, quando ouviam falar quem era o Cristo, olha, o Cristo ele era assim, 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 assado. E essas pessoas do mundo, ao ver como é Cristo e olhando os discípulos de Cristo, diziam: rapaz, eles vivem igual a Cristo, eles são cristãos. Ser cristão não é fazer parte de uma igreja. Ser cristão não é meramente ser batizado. Ser cristão não é meramente acreditar em Jesus. Ser cristão não é meramente evangelizar. Ser cristão é você aprendeu tanto de Jesus que se tornou igual a Ele. Você ama como Ele, você perdoa como Ele, você serve como Ele, você adora como Ele, você é santo como Ele. Ah, é ser perfeito? Não, é uma réplica. A réplica não é o verdadeiro. A réplica tem falhas, a réplica pode ter algum defeito, que é o que acontece conosco, tá? Então, gente, essa é a ideia do que significa ser cristão. Isso é o que significa ser cristão. Não quer dizer ser perfeito, infalível, não. Mas você tem a sua vida guiada, orientada por Cristo. Você imita Ele em tudo. Mesmo que em algum momento você fale
fazemos como o apóstolo João orientou. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Minha filha aqui mexendo no negócio. Laís, pare com isso, vá. Eu não vou cortar não, viu, gente? Fica ali, papai, vá. Deixa quietinho. Tá mexendo aqui, né? Será possível? Quem me acompanha no WhatsApp, no Instagram, sabe, né? Que eu tenho 2 filhas. Uma de 2 anos, outra de 8. Tá ali na porta me olhando. Muito bem. Aí o que é que acontece? Filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, pecar, temos um advogado, que é o que? Jesus Cristo justo. Em outras palavras, o alvo, gente, é não pecar, porque é ser como Jesus, que inclusive é o que João fala em 1 João capítulo 2, temos que andar como ele andou. Mas se ocorrer um erro, uma falha, confessa, se arrependa e veste a camisa de novo. Volta a imitar a Cristo. É essa a caminhada do cristão. Não vamos sempre acertar, mas vamos viver buscando sempre o alvo. Ok? Resumindo e finalizando, isso é o que significa ser cristão. É alguém que crê em Cristo, busca Cristo, anda com Cristo, aprende com Cristo, obedece a Cristo e por isso anda com outros que fazem o mesmo, que no caso é a igreja, e na medida em que a gente amadurece, cresce, nos tornamos iguais a Ele em comportamento, em vivência, não perfeitos, mas a caminho da perfeição. Por isso que é chamado de cristão. É um cristãozinho, é um imitador, é uma réplica de Jesus. Tá? Isso é um resumo, gente. Claro que existe, você precisa conhecer quais são os mandamentos de Jesus, quais são os ensinos, as orientações. Então, resumidamente, é assim que você vai conseguir ser um cristão verdadeiro. Leia o Novo Testamento, busque os detalhes e avalie se a sua vida realmente reflete a vida de Jesus e se a igreja que você faz parte realmente se submete aos mandamentos de Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.